Na última segunda-feira, 14 de março, foi comemorado o Dia Nacional da Poesia. A data é uma homenagem a Castro Alves, poeta do romantismo, autor de O Navio Negreiro, conhecido poema da literatura brasileira. No programa de hoje você vai descobrir para que serve a poesia e qual a importância dela na sala de aula. E nosso convidado para falar um pouco mais sobre esse assunto é Sérgio Alcides, crítico literário e professor da Faculdade de Letras da UFMG. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom. Professor, eu gostaria que você começasse nos dizendo qual foi a contribuição e a importância de Castro Alves para a poesia brasileira. O Castro Alves foi, além de um poeta muito importante na época do romantismo, né? Não é das primeiras gerações do romantismo, mas coisa que me chama mais a atenção hoje, quando eu penso no Castro Alves, não necessariamente quando eu leio, quando eu penso nele, na atuação dele, é que ele era uma espécie de superstar da poesia. Num momento em que a poesia estava muito presente no cotidiano das pessoas mais ou menos instruídas, né? Ele, muito jovem, se tornou conhecido e tinha um talento particular para declamação em público, um talento e um gosto. Parece que era uma figura também, um homem vaidoso, um jovem muito vaidoso que gostava de ouvir os aplausos delirantes da multidão. E eram literalmente aplausos delirantes. Naquela época, bem diferente de hoje, a poesia estava mesmo, fazia parte da formação de cada um, estava presente, era uma preocupação muito mais difundida na sociedade do que hoje. E o Castro Alves, por um lado, quer dizer, se beneficiou dessa receptividade presente na sociedade na época para a poesia, por um outro lado se serviu disso para dar à poesia dele um caráter político muito acentuado, né? O Castro Alves era uma presença fulcral, né? Ele foi tão importante para o movimento abolicionista quanto, por exemplo, Joaquim Nabuco. Certo. Professor, a poeta Cecília Meirelles dizia que a poesia serve para que a vida não passe em vão. E para você, para que serve a poesia? Qual a importância de cultivá-la? A poesia, ela se incrusta dentro das pessoas que são tocadas por ela de uma maneira indelével. Ela cria dentro de cada um a possibilidade de viver em mundos diferentes deste mundo. Viver neste mundo, mas também viver em outros mundos. São os mundos da imaginação, os mundos da fantasia ou da memória, da reflexão, muitas vezes. Mundos que estão geralmente banidos do nosso mundo comum, compartilhado, cotidiano. Essa capacidade de fazer esse trânsito nos torna mais profundamente humanos e nos torna criaturas menos imbecis no mundo cotidiano. Me desculpe a palavra brutal, né? Mas quer dizer, essa super alienação na qual todo mundo vive, todo mundo muito instrumentalizado pelos valores dominantes, ainda mais num momento de capitalismo bestial como aquele que nós vivemos hoje, né? Quer dizer, a poesia cria uma resistência muito rígida dentro de cada um. Não só a poesia, as outras artes também, né? Quer dizer, quem consegue se destacar da experiência cotidiana para o reino da imaginação, da criação, onde nós somos mais humanos, onde nós estamos mais à frente da nossa própria existência, onde nós parece que temos um controle um pouco reduzido ainda, porém maior sobre nós mesmos, sobre o que nós pensamos e principalmente sobre o que nós sentimos, né? Essa capacidade de transitar aí nos torna figuras talvez mais fecundas no mundo real para onde nós voltamos. Agora, professor, os editores com frequência afirmam que o livro de poesia dificilmente vende quantidades expressivas a ponto de justificar a publicação, o que inclusive leva muitos poetas a publicarem seus próprios livros. Por que a poesia tem poucos leitores e é pouco difundida, como você mencionou agora há pouco? Qual que é a razão disso? A poesia é um tipo de arte exigente da parte de quem vai fruí-la, como todas as artes, né? De fato, quer dizer, ocorre simplesmente o seguinte, é que
uma pessoa pode se colocar, por exemplo, diante de um quadro, digamos um quadro, sei lá, uma pintura numa igreja na Itália, um afresco de Michelangelo, aquela maravilha, não é? E olha, e decodifica mais ou menos as imagens que estão ali representadas, né? Tem a figura de Deus tocando em Adão, criando o homem, né? Você vê um homem velho com aquela barba, o outro jovem, você reconhece o braço, admira a musculatura, mas se você simplesmente decodificar aquelas imagens, não significa que o espectador está numa relação estética de fato verdadeira, profunda com aquela obra, né? Se você não entrega uma porção significativa da sua atenção humana, da sua existência humana para aquele objeto, ele passará diante dos seus olhos como se fosse qualquer outra cena na cidade cotidiana. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Vamos lá? Excelente. No compasso de versos e rimas, os alunos desvendam o caminho para um mundo de descobertas. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais do que lindas, essas ficarão. Cecília Meirelles, Adélia Prado, Luiz de Camões e Carlos Drummond de Andrade são alguns dos grandes nomes da poesia que servem de base para lições de português, gramática e literatura. Há um intercâmbio sensibilizando o aluno não só para o texto escrito, né, mas também para outras manifestações artísticas, o trabalho corporal. Então, assim, de uma maneira geral, esse trabalho aqui no colégio, ele tem um destaque muito grande. Desde o fundamental, desde o infantil, de trazer os meninos para a biblioteca, mostrar para eles os livros, fazer com que eles tenham uma relação com o livro. Não consigo imaginar uma escola sem poesia, porque a poesia, ela convida o aluno, a pessoa, a fazer uma viagem, né, no mundo poético, no mundo da imaginação, através da criatividade, através de brincar com as palavras, né? Então, entre uma aula e outra, surgem talentos. Eu tive uma colega que ela escrevia desde quando era pequenininha, e eu comecei a me interessar e ter ideias e quis reclamar das coisas, aí eu comecei a escrever. Eu estou tentando traduzir o que está dentro de mim, o que está me deixando muito feliz, o que está me deixando muito triste. Mas na hora que eu vejo que alguém se identificou também, é muito legal, porque você vê que tem um monte de gente que tem o mesmo sentimento que você. A poesia, que encanta e seduz a cada verso, pode ultrapassar os limites da sala de aula e virar paixão. Foi assim com seu Pedro Gonzaga. São mais de 50 anos dedicados à poesia. O professor se divide entre as aulas de português e a criação dos poemas. Toda tarde, ele sai às ruas para divulgar sua obra. Vai a pontos de ônibus, praças ou qualquer outro lugar que reúna muita gente. Eu trabalho diretamente nos pontos de ônibus com a classe mais humilde, que não pode ir às livrarias comprar o livro, comprar a poesia. Então eu trabalho a poesia individualmente e inclusive recebo pedidos nos pontos de ônibus para tratar determinados temas. Então eu trabalho de acordo com a vontade do meu leitor da rua. Ele está trazendo dele um conhecimento que a gente não tem, né? Tem muitas pessoas por aí que têm o talento, mas que ainda não são descobertas. E ele está me dando a ideia de fazer com os meus poemas também. Na vidraça confidentes adormecem as gotas dos meus recônditos ais. Está chovendo, meu amor, eis tudo, para que mais? Professor, nós vimos na reportagem um projeto que trabalha a poesia na sala de aula. Para você, qual é a importância específica de se trabalhar a poesia na sala de aula e fazer com que os alunos conheçam os grandes poetas brasileiros? A importância da presença, né, da poesia na sala de aula pode ser positiva ou negativa. Eu já usei a palavra, a expressão que quer dizer, a poesia requer uma relação existencial com ela e com a linguagem. Sem essa condição, quer dizer, quando eu digo existencial, tem que pôr um pouco da vida na relação com a poesia, com a leitura de poesia. Se não existe isso, que mobiliza assim, o nosso desejo, a nossa garra de viver, tudo que pode brilhar de humano em nós, se não houver isso, é preferível não chegar perto da poesia.
Então, aquele professor que não se sente envolvido de maneira existencial com a poesia, jamais poderá fazer qualquer bem nesse sentido, né? Então, a pior coisa que pode acontecer para um adolescente, por exemplo, é assistir a uma aula em que há uma relação burocrática, em que é visível que o professor está ali apenas para cumprir o programa e dar os malditos estilos de época, né? Com aquela tabelinha de características para o aluno reconhecer no poema. Quer dizer, isso é a garantia absoluta, 100% de certeza de que esse aluno nunca mais pegará um livro de poesia ou entrará num site na internet de poesia para ler poesia. Ele ficará esterilizado para a poesia para sempre, né? Então, a poesia na sala de aula ela tem uma importância que só pode ser positiva em uma hipótese. O professor é um leitor de poesia. O professor tem a vida dele marcada pela poesia. Se não for, é possível que ele dê a aula o mais rápido possível, que ele passe brevemente, para não produzir um prejuízo muito drástico, né? Se a gente diz para o aluno que é muito fácil ler poesia, que é uma delícia ler poesia, é uma diversão, é tão gostoso ler poesia quanto assistir a um desenho animado na televisão, a gente está estragando tudo. Está tirando até o gosto da poesia, porque a poesia não quer competir com essas outras atrações do mundo contemporâneo, né? Ela não se subordina à lógica delas. Então não é através da lógica delas que será possível atrair a atenção de um jovem para ela.